Muito boa tarde, gurizada. Começando aqui com mais um vídeo no canal. Queria que fosse falando de uma classificação do Inter na base, ou enfim, até de uma eliminação normal que pudesse acabar acontecendo. A gente falando de destaques, pelo menos, de como que o Inter jogou como uma equipe que é muito tradicional na Itália. Mas a gente tem que falar de uma outra situação que aconteceu, porque o Inter ele foi vítima de racismo e novamente um torneio da base. Depois da situação do Luiz, jogador do Palmeiras, que repercutiu muito, né, na Libertadores Sub-20, lá no caso do Cerro Porteño, agora em outro país, na Itália, em um outro torneio, com outro time, com outro jogador, com uma outra cultura, mas com as mesmas práticas. Para quem não sabe o que está acontecendo, hoje às 10 horas da manhã, o Inter teve uma partida contra o Torino da Itália pelas oitavas de finais da Viareggio Cup, que é o torneio Sub-18 que o Inter está disputando lá na Itália. Primeiro tempo estava normal, 0-0. Começa o segundo tempo também 0-0, o Inter em cima. Tendência que inclusive fizesse o gol, o Inter estava muito melhor no jogo, até que o camisa 7 do Torino começa a xingar o lateral esquerdo do Internacional, Caio Barbosa. Mas não xingar, né, usando palavras que daqui a pouco podem até ser aceitas, mas começou a chamar de macaco, mono, e todas essas situações irritaram, obviamente, o Caio Barbosa, porque ele foi uma vítima de racismo. Tô colocando até o vídeo na tela, mostrando toda a confusão desse momento. E depois disso, o juiz da partida expulsou o Caio Barbosa, depois de ele ter sido vítima de racismo. Assim como foi, por exemplo, com o Vinícius Júnior, lá com o Valência, numa situação muito parecida, né, que aconteceu lá na Espanha. Na Itália, esse jogador, camisa 7 do Torino, teria sido racista com o jogador do Internacional. Após isso, o Inter saiu do campo, o Inter se recusou a jogar, depois desse episódio que aconteceu. E a partir daí, o Inter sofreu um WO. Como o Inter saiu de campo, desistiu de jogar, o Inter tinha 20 minutos para voltar. E o Inter não voltou por todas essas situações. E aí o Inter acabou perdendo por WO por 3-0 para o Torino. Está eliminado da Viareggio Cup por causa dessa situação, desse crime que aconteceu. E vamos lá, de uma situação onde o Cauã ainda foi expulso além de tudo. Mas não para por aí. Porque esse jogador do Torino, muitos podem achar que ele é um jogador italiano, que realmente a gente pode colocar que tenha feito essa prática mesmo e tenha todas as pintas. Mas a grande situação é que ele é filho de mãe brasileira. O Filippo Constanza, que foi quem foi racista com o Caio Barbosa, é um jogador que nasceu sim na Itália, é inclusive da seleção de base da Itália, mas é um jogador que além de ter, né, nome brasileiro, além de nas suas redes sociais usar a bandeira do Brasil, disse que admira muito o Neymar, que gosta muito da seleção brasileira, né, mas ainda assim fez toda essa situação, que tem uma mãe que é brasileira, inclusive, e acabou fazendo toda essa situação com o lateral esquerdo do Internacional. Agora há pouco, o diretor do Inter Sub-20, Ricardo Fortes, se pronunciou para a GZH e falou sobre essa situação. Disse que o Inter tem como valor inegociável essa situação de não aceitar de jeito nenhum racismo. Até porque o Inter é um clube que trabalha muito contra esta causa, né? Até por isso o Inter é chamado de Clube do Povo. O Inter já fez camisetas, né, muitas inclusive antirracistas, lá atrás, inclusive em conjunto com a própria Adidas. E o Inter não gosta desse tipo de atitude, por óbvio, como tem que ser. O Internacional agora nesse momento está saindo da Itália. O Inter foi disputar esse campeonato porque era um campeonato que ia trazer uma experiência muito grande para todos esses jogadores. O Inter saiu do país, teve que gastar com todas as questões logísticas para ir para a Itália, para chegar lá e acabar tendo este desafio, onde a grande maioria dos jogadores e times que estão disputando esse campeonato, né, são jogadores, muitos que atuam na Nigéria, Senegal, tem muitas equipes que estão vindo da África, são 4 equipes somente italianas, o resto vem tudo da África, e o Internacional também, que foi convidado como uma equipe brasileira, e o Inter certamente não vai voltar para esse tipo de competição, muito pelo fato que aconteceu a partir de agora. Agora toda a delegação do Inter já está voltando para o Brasil nos próximos dias e vai se juntar para jogar juntamente com a equipe Sub-20. O Inter tinha levado essa categoria Sub-18 e fica o destaque alguns jogadores. Camisa 9, já tinha falado aqui, Jackson Teixeira. Camisa 5, Lorenzo Vaguetti, que era o capitão do time.
O camisa 6, Caio Barbosa, que foi quem sofreu inclusive a vítima de racismo, né? Foi um jogador que também se destacou bastante, um jogador lateral esquerdo, 17 anos ainda, é da mesma geração do Gabriel Carvalho, do Iago Noal, do Luiz Otávio, foi campeão junto com esses jogadores ano passado em todos os torneios que eles ganharam, como a Fan Cup, enfim, diversos campeonatos, e é um jogador muito interessante. Mas essa situação obviamente causou muita dor de cabeça e por óbvio, como tem que ser, porque a gente não pode aceitar esse tipo de situação, mas o Inter está se retirando desta competição. Inclusive o Inter já colocou também uma nota oficial, obviamente em defesa, porque essa prática ela vem acontecendo de maneira recorrente nas últimas semanas e por óbvio, o Inter não gosta desse tipo de situação, assim como acredito ninguém deve gostar. Além disso, também está acontecendo nesse momento uma outra partida pelo torneio Sub-17 Copa do Brasil, aqui no Brasil. O Inter está com a equipe Sub-17 disputando contra o Santos. No momento que eu tô gravando esse vídeo, tá 1-0 pro Santos, no agregado tá 2-2. O Inter venceu o primeiro jogo aqui na Morada dos Quero-Queros por 2-1. No vídeo de amanhã eu vou te trazer mais detalhes sobre essa partida e também sobre destaques, enfim, todas as coisas neste sentido, tá? Não tem muita atualização para te trazer sobre o profissional, era realmente para explicar e falar sobre esse caso e sobre o que foi realmente que aconteceu na partida de hoje pela manhã, que acabou sacramentando a eliminação do Internacional por meio de um WO, por meio do regulamento, mas por todas as situações que eu acabei te explicando nesse vídeo, tá bom? Então volto logo mais com as informações do Internacional, deixa aqui nos comentários a tua opinião, espero que vocês tenham inclusive opiniões conscientes. Volto logo mais, grande abraço, valeu, falou e foi!